Nós estamos nessa série de ministrações, onde nós estamos falando sobre os frutos, o fruto, na verdade, o fruto do Espírito. E se você não acompanhou algumas das ministrações, eu te convido a entrar lá no nosso canal do YouTube e assistir um pouquinho delas, para que ao longo dessa trajetória faça um pouco mais de sentido para você. E eu quero falar essa manhã sobre inexprimível e gloriosa. Inexprimível e gloriosa. E para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa alegre? Você é uma pessoa que as pessoas ao seu redor às vezes comentam sobre isso, ou você é aquela pessoa, tem aquele tipo de gente que, vê o copo meio cheio, vê o copo meio vazio, né? Então, esse copo aqui, esse aqui tá meio vazio mesmo, né? Mas aquele que tá na metade, sabe? Não, esse copo aí tá meio cheio, pessimista, otimista, né? Não, esse copo aí tá meio vazio. Então, que tipo de pessoa você é? Você se sente, você é essa pessoa, se considera essa pessoa alegre? E existem pessoas que são mais expansivas. Tem pessoas que quando chegam talvez num novo ambiente, não tem muita dificuldade de conversar com as outras, chegam numa rodinha assim, meio que já domina a roda, né? Por quê? Porque é uma pessoa às vezes que já fala um pouco mais alto, já gosta de falar encostando, né? Sabe aquelas pessoas que falam contigo te encostando assim? Tem gente que é assim. Tem gente que tem essa personalidade. Agora, tem outras pessoas que já não têm essa personalidade, são totalmente diferentes, são o oposto disso. Então, ela chega num lugar, ela nunca vai chamar ninguém para conversar. Ela vai ficar lá na dela, quietinha, de boa. E, às vezes, a gente acha que uma pessoa é mais feliz que a outra, né? Mais alegre que a outra. Assim, não, porque essa pessoa chega falando assim desse jeito, obviamente ela é uma pessoa mais alegre. Não, aquela pessoa lá é muito quieta, então ela não é uma pessoa tão feliz, ela é mais, o mood dela é mais baixo, é uma pessoa que, assim, não é tão alegre assim. Mas a gente faz isso de maneira errada porque a gente bota o quê? A gente pensa que são as atitudes externas, são coisas que aparentam para nós, ações externas, coisas que acontecem ou aconteceram na sua vida, e às vezes a gente acha assim, não, eu estou feliz. Ou eu estou alegre, ou eu estou triste, só porque alguma coisa aconteceu, algo externo aconteceu. E tem aqueles casos também que está tudo errado na nossa vida. O filho está doente, o carro quebrou, está prestes a ser demitido do trabalho, está uma crise no casamento. Então, assim, está tudo errado. Aí chega aquele enviado do Satanás no Instagram e fala assim, não, você precisa ser grato de todas as coisas. Eu falo assim, eu era grato quando eu não tinha visto essa mensagem, né? Por quê? Porque todas as coisas não tá bem. E tá tudo certo a gente olhar para a nossa vida e falar assim, eu não estou bem nesse momento, eu não estou passando por um momento alegre, eu não estou passando por uma fase boa, e a gente não precisa ficar repetindo um mantra só para parecer que a gente está feliz. Eu estou alegre, eu vou me esforçar a cada dia para ser mais alegre. E a gente vai entrar nesse fruto do Espírito hoje, essa característica do fruto do Espírito, que é a alegria. Mas quando a gente olha para os evangelhos e notamos algumas coisas que os apóstolos escreveram, muda completamente o que a gente entende sobre alegria. Muda completamente o que o mundo nos ensina sobre alegria. E o mais comum para os cristãos do primeiro século é o chamado da alegria no meio das provações. Alegria enquanto as dificuldades estão acontecendo, enquanto os problemas estão acontecendo, existe um chamado pelo Espírito Santo de Deus a nos contentarmos, a sermos alegres. E quando eles falam sobre dificuldades, não eram dificuldades assim que hoje nós passamos. Quando a gente vê os relatos bíblicos sobre as dificuldades, principalmente da igreja no Novo Testamento, a gente vê dificuldades de vida. A gente vê dificuldades que, a qualquer momento, eles estavam num momento em que eles poderiam ser presos, eles poderiam ser mortos, eles poderiam ou só serem presos e ficarem muito tempo na cadeia, ou ser preso e ser martirizado pela fé que essas pessoas tinham em Jesus. Então, é esse nível de situações na vida
que os primeiros cristãos estavam passando, e que mesmo assim, a Bíblia nos fala para nos alegrarmos. A Bíblia convocava essas pessoas que estavam passando por tudo isso a se alegrarem. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, enquanto ele estava na prisão, ele dizia que ele estava feliz. Ele estava preso, e ele ainda encorajava os outros, dizendo que eu estou feliz, por quê? Porque a prisão dele contribuía para o evangelho. Enquanto estava preso. Enquanto estava preso, ele ainda falava assim, olha, eu estou muito feliz porque eu estou aqui, porque eu estou vendo o avanço de Jesus, eu estou vendo o avanço do evangelho, e os carcereiros aqui, ó, já estão se convertendo. Ó, eu escrevo para vocês que estão passando por dificuldades que nem a minha, de lembrar de vocês se alegrarem. O apóstolo Pedro também vai passar por isso. Antes de ele ser martirizado, ele escreve a carta de 2 Pedro. E ele se alegrava em participar do sofrimento de Cristo. Participar do sofrimento de Cristo. Ele olhava para aquilo que ele estava sofrendo, ele olhava para as dificuldades que ele estava passando, e ele lembrava do que o mestre dele tinha passado. Do que aquilo que o Salvador dele tinha passado. Então ele olha para aquilo que ele estava falando e se alegrando em participar de sofrimentos que o próprio Cristo passou. O apóstolo João, quando ele está preso na ilha de Pátimos, ele escreve a carta de Apocalipse. Ele escreve Apocalipse e ele afirmava que morrer no Senhor era a sua alegria. Como é diferente do conceito de alegria que nós temos. Como é diferente do conceito de alegria, onde nós precisamos sempre de coisas externas para nos alegrar. Quando nós precisamos de coisas que a gente pode receber de alguém, quando a gente recebe palavras de alguém. Não, esses homens, eles estavam sofrendo e durante o sofrimento, eles tinham a clareza de que eles estavam alegres. Olha que loucura isso. É completamente diferente daquilo que a gente vive hoje. E todo seguidor de Jesus é obrigatoriamente tomado pela alegria. A alegria para nós não é uma opção, mas é uma regra de vida. Às vezes a gente acha que a alegria para nós, como aquelas pessoas que conhecem a Jesus, pode ser uma opção. Então um dia eu não estou bem e eu não vou ser alegre ponto final, não preciso ser. Mas o Evangelho nos convida a sermos alegres como uma regra de vida. O pastor John Piper tem uma frase que fala assim: a alegria cristã é um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo, que nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo. Isso quer dizer que nós somos tomados por uma alegria que somente o Espírito Santo pode produzir. Aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem o Evangelho, aqueles que são transformados pela mensagem de Jesus, eles possuem uma alegria que só Cristo pode prover, que só o Espírito Santo pode prover. E é uma alegria, como o Piper fala, de ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo. Então, enquanto a gente está caminhando no mundo, a gente consegue enxergar a beleza de Cristo. Em coisas que às vezes não fazem muito sentido, ou às vezes em coisas que são simples. Às vezes a gente consegue ver a beleza de Cristo num bom jantar. A gente consegue ver a beleza de Cristo fazendo compra no mercado. A gente consegue ver a beleza de Cristo assistindo um filme com a família junto, e isso é a beleza de Cristo. É quando às vezes não dá para ir num restaurante muito bom, mas vai numa lanchonete pertinho de casa e a gente se alegra com isso. Por quê? Porque a alegria que nós temos não deveria ser baseado nas ações externas que estão acontecendo na nossa vida. Não deveria ser baseado pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e deixar com que aquilo influencie numa das características importantíssimas do fruto do Espírito, que é a própria alegria. Então, nós vemos a beleza de Cristo quando nós somos aperfeiçoados em momentos difíceis. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, quando nós estamos passando por momentos onde nós estamos passando por provações, a palavra nos fala que esses momentos nos aperfeiçoam. A palavra nos ensina que cada dia que a gente caminha
nessas dificuldades, nós somos aperfeiçoados pelo próprio Cristo nesses momentos de dificuldade. E eu não faço isso com muita frequência, mas hoje eu vou ser um pastor batista clássico de fazer um sermão de 3 pontos, tá, pastor Claudemar? Fazer um sermão de 3 pontos, e por isso eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em 1 Pedro. 1 Pedro, verso 3 a 5. Deixa sua Bíblia aberta, a gente vai caminhar por alguns versos aí. Não fecha ela, não. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui é que a alegria nasce da esperança viva. Acompanha comigo, de 3 a 5. Eu estou na versão da NVT, então pode ser um pouquinho diferente da sua aí. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da restauração de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora, temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm. Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Um ponto importante para a gente ver a partir desses versos é que a alegria, ela nasce, que não nasce na fonte, ela nunca vai ser satisfeita. Uma alegria que não nasce do local certo, ela nunca vai ser satisfeita, e o mundo nos apresenta muitas alegrias. Muitas alegrias que a gente não dá conta de sustentar por muito tempo, porque de duas uma, ou ele sempre vai te oferecer algo externo, algo como dinheiro, sexo, experiências, coisas que eu e você, a gente até pode construir com as nossas próprias mãos. Mas a alegria que vem por motivos externos, ela também se vai por motivos externos. Às vezes você está passando por uma fase boa na sua vida, você está no bom emprego, e você se sente bem, você está alegre com isso. É um motivo externo. E você baseou a sua alegria naquele lugar, você baseou a sua alegria naquele relacionamento, você baseou a sua alegria naquele seu momento de vida. Só que quando isso sai, quando isso vai embora, a sua alegria também se vai. Quantas pessoas você já deve ter conversado, enfim, que, nossa, tinha um relacionamento, principalmente na adolescência, né? Tem aquele relacionamento que, assim, meu Deus, é o amor da minha vida, nunca mais vou largar, vou ficar com essa pessoa para sempre. Alegria, ficando feliz, apaixonada. Aí aquele relacionamento acaba. Meu Deus, acabou a vida. A alegria se foi, se fecha no quarto, não quer mais nada. 14 anos de idade, eu nunca mais vou conhecer ninguém. Uma alegria externa. Uma alegria externa que, mesmo eu usando um exemplo bobo de um adolescente, às vezes a gente adulto faz isso também. Ou a gente vai para algo interno, dizendo que a felicidade mora dentro de você. Dizendo que a felicidade é aquilo que são as nossas motivações, aquilo que a gente quer buscar. É essa chama interior, é o seu eu melhor a cada dia. Só que tem um sério problema com isso. Que um dia nós somos manchados pelo pecado. Um dia nós encontramos, nós achávamos, né, que a gente poderia ser igual a Deus, e agora nós nos tornamos deuses de nós mesmos. Então as nossas motivações são as nossas alegrias. É isso que o mundo vai te ensinar. É isso que a sociedade vai te falar, de você ser cada vez uma pessoa melhor. E essas alegrias são alegrias que se vão, essas são alegrias que se perdem. E é claro que eu quero conquistar coisas. É óbvio que eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, mas a minha alegria, a alegria que nasce de uma fonte inesgotável de alegria, não pode sair daí. Não pode sair das minhas motivações internas. E quantas histórias você já ouviu de pessoas que tinham tantas coisas, né? Histórias de pessoas que tinham dinheiro, tinham casas, ou às vezes tinham grandes projetos, né? E aí no final das contas se sentiam vazias. Se sentiam pessoas que não tinham alcançado um êxtase, digamos assim, né? De, nossa, agora eu alcancei tudo aquilo que eu precisava. E Agostinho tem uma frase
que fala assim: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em ti. E essa frase é uma frase muito impactante, porque fala assim, que Deus é quem nos criou. Deus é aquele que nos fez, Deus é aquele que nos projetou, Deus é aquele que nos formou, Deus é aquele que colocou as nossas características que a gente tem, Deus que colocou os seus olhos verdes, azuis, Deus é que te formou da maneira que você é hoje. Só que esse Deus tem algo dentro de nós que precisa ser preenchido por Ele. E enquanto nós não encontramos esse vazio e preenchemos esse vazio com o próprio Deus, a nossa alma fica inquieta, a gente não consegue repousar, a gente não consegue parar de ficar sempre procurando a próxima grande coisa. A gente nunca chega no local onde a gente está satisfeito. A gente sempre fica buscando algo a mais. A gente está sempre buscando a próxima coisa que eu gostaria de ter, a próxima coisa que eu gostaria de criar. Por quê? Porque eu não me sinto satisfeito com aquilo que eu tenho hoje. Eu tenho um vazio dentro de mim e aí a gente tenta colocar esse vazio com outras coisas. Mas a frase de Agostinho fala que enquanto a gente não encontra, não repousa o nosso coração no Senhor, esse coração vai continuar inquieto. Esse coração vai continuar imparável, ele vai continuar agoniado, sempre procurando algo a mais. O que a gente pode tirar desses versos é que a alegria não é circunstancial, mas ela nasce da esperança viva em Cristo. Ela não depende das circunstâncias, ela não depende de momentos da minha vida, porque assim como eu falei no começo, dos primeiros cristãos, passando por dificuldades, eles se sentiam felizes, eles se sentiam alegres, porque as circunstâncias que eles estavam passando não eram circunstâncias boas de passar, mas a alegria que vivia dentro deles nascia da esperança que era o próprio Jesus Cristo. E a gente escuta tantas histórias de quando a igreja estava passando por perseguições, né, durante o Império de Roma, onde os cristãos eram colocados nos coliseus, e aí iam primeiro os homens, depois as mulheres, depois as crianças, para serem mortos por leões, por batalhas, e essas pessoas iam felizes, porque sabiam que o testemunho delas estava sendo pregado para outras pessoas, e isso é uma mensagem que deveria entrar no nosso coração e trazer esperança. Segundo ponto, a alegria é experimentada mesmo no meio das provações. Versos 6 e 7. Portanto, alegre-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que um simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Para a gente ter ideia sobre o que isso representa, a gente precisa entender realmente o que estava acontecendo naquele momento. Eu falei várias vezes sobre isso, sobre o risco de vida que os discípulos estavam passando lá. E agora o apóstolo Pedro, que escreve essa carta, é o mesmo Pedro que quando Jesus estava para ser crucificado, enquanto ele estava lá passando humilhações, as pessoas falavam para ele assim: não é tu que estava com aquele cara lá? Não era você que estava com Jesus? Você fala igual ele. Assim, não sou eu não. Aí entrou numa rodinha lá: não, mas não é você que estava caminhando com ele esses últimos anos? A gente já te viu. Não, é outro lá, é meu irmão. Não sou eu não, parecido comigo. Esse mesmo Pedro que negou Jesus, agora ele está falando sobre permanecer alegre nas provações. E, obviamente, vocês já viram uma bússola, né? Uma bússola. Vocês já viram uma bússola pessoalmente? Eu lembro que quando eu era criança tinha um chaveirinho que era de bússola, né? E era super legal. Então, qual que é a lógica da bússola? Tem o norte, e para onde você aponta, o norte vai estar sempre no norte. Então, a gente caminha de acordo com o lugar que a gente quer. Se você quer ir para o sul, mira para o norte, vai para trás. Enfim, todo mundo sabe como é que é o uso disso.
O que a gente precisa entender é que as dificuldades, elas mostram onde está a nossa verdadeira fé. E como uma bússola que sempre está apontada para o norte, como uma bússola que sempre mostra para qual caminho que a gente precisa caminhar, a nossa fé precisa ser apontada também para aquilo que nós cremos. A nossa fé, como uma bússola, precisa apontar para Cristo. E aí eu pergunto, como é que está a regulagem aí da sua bússola? Será que a sua bússola, ela está sempre apontando para a tristeza? Será que a sua bússola, ela está sempre apontando para o isolamento? Será que a sua bússola está apontando para expectativas e anseios e desejos do seu coração? Ou a sua bússola, ela está apontando para uma esperança viva, uma esperança que não muda, e a partir dessa esperança nós conseguimos nos contentar com tudo aquilo que nós temos, porque o que nós temos está firmado em Cristo. Tem um autor chamado John Mark Comer, ele chama isso como se fosse o eixo gravitacional. Então, assim como a Terra tem o eixo gravitacional que tudo puxa para ela, nós precisamos criar eixos gravitacionais na nossa vida, onde aquilo que a gente faz aponte para Cristo. Então você pode estar passando por provações, mas o seu eixo gravitacional te puxa de volta para Cristo, e Cristo é a sua alegria. É esse eixo gravitacional, é esse norte que a gente precisa. E são as dificuldades, elas acabam mostrando onde está a nossa verdadeira fé. As dificuldades, elas mostram onde está a nossa verdadeira fé. Jesus é a nossa alegria no meio do sofrimento. E o sofrimento é uma oportunidade aos outros para mostrar o quão surpreendente é o amor de Deus, quanto que é surpreendente o amor de Jesus em nós. De entender que mesmo no momento de dificuldade, a gente consegue testemunhar a Cristo. No final das contas, a alegria, ela não é frágil, mas ela permanece em meio ao fogo das provações. A alegria não é frágil, mas ela permanece em meio ao fogo das provações. E o terceiro ponto, a alegria é sustentada pelo amor a Cristo. A alegria é sustentada pelo amor ao Cristo. Versos 8 e 9 diz o seguinte: embora nunca tenham visto, vocês o amaram. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé e a sua salvação. E daqui eu tirei o nome dessa ministração: inexprimível e gloriosa alegria. Inexprimível porque não tem como a gente falar sobre a alegria, a gente não tem palavras para falar sobre a alegria a partir do momento em que Jesus transforma a nossa história, e a partir do momento que Jesus transforma o nosso relacionamento, a partir do momento que Jesus intervém na nossa história. E eu lembro aqui da história de Davi, o rei. Davi, ele peca. Davi, ele cometeu um pecado absurdo. Por quê? Porque Davi, tendo um relacionamento, sendo rei de Israel, ele manda um dos seus principais soldados, um dos seus principais líderes de batalha, para a frente de batalha. Por quê? Porque um dia ele viu a sua esposa tomando banho, se apaixonou por ela, amou ela, desejou ela, e para isso ele não mediu esforço nenhum para tomar o lugar, para tomar aquela mulher para ele. Então ele manda um dos seus líderes para frente de batalha, e esse líder morre. E ele fica com a consciência limpa. Só que em algum momento, Davi é confrontado pelo pecado. Ele é confrontado pelo pecado, Natan fala para ele, ele tem toda aquela história que ele conta, né? O que aconteceria se alguém tivesse feito isso, isso, isso. Não, isso aí é morte na certa. E aí Natan olha para ele e fala assim: então, meu amigo, esse alguém é você. Você que fez isso. E naquele momento ele é confrontado pelo pecado e se arrepende. E olha o que Salmos 51:12 diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Essa é a oração de Davi, depois que ele se arrepende dos seus pecados.
ele fala isso: devolve-me a alegria da tua salvação. E aqui eu não vou entrar no mérito será que se Davi pecou, ele estava salvo. Não, não é esse o ponto. O ponto de Davi naquele momento é: Deus, eu me arrependi dos meus pecados, eu estou arrependido disso que aconteceu, eu estou arrependido disso que eu fiz, eu quero uma transformação, eu quero mudar. Mas Senhor, coloque em mim a alegria da salvação de novo. Porque eu posso até estar salvo, eu posso até ter me arrependido, eu posso até ter mudado de caminho, mas eu não estou alegre com a tua salvação. E aí eu te pergunto, o quão alegre você está com a sua salvação? O quão alegre você está a partir do momento que Jesus te encontrou? O quão alegre você ainda é, o quão grato você tem o coração ao Senhor, por Ele ter transformado a sua história, ter transformado sua família, ter transformado aquilo que você é em alguém ainda mais parecido com Jesus. A alegria, ela não é humana, mas é espiritual, realizada através do Espírito que habita em nós. Ela não é circunstancial, ela não é frágil, e ela não é humana, mas é espiritual. Realidade do Espírito que habita em nós. A alegria não depende do que nós sentimos, a alegria não depende do que nós vemos, mas a alegria depende daquilo que Cristo fez. A alegria depende daquilo que Jesus se revelou e Ele ainda se revela a cada dia da nossa vida. No final das contas, a alegria é a expressão da salvação. Quando nós somos alegres, nós expressamos que nós somos salvos por Jesus. E sabe, eu e você, a gente não pode ser um crente em Jesus e ser uma pessoa rabugenta. Não dá para você ser alguém que ama a Cristo e ser chato. Sabe, a minha avó é dessas, era pelo menos, hoje eu não sei mais, tadinha, né? Deus a tenha. Não, ela deve estar viva ainda, mas enfim. É porque ela não está aqui, né, agora, é isso que eu quero dizer. A minha avó era daquelas que assim, ó, se caiu uma bola pro lado do quintal dela, ela tinha vontade de furar a bola. Gente, crente não pode ser assim. Crente não pode ser a pessoa que fura a bola. O crente não pode ser aquela pessoa que fala assim, não, eu sou genioso, sou geniosa. As pessoas têm que aprender a lidar comigo. Não, isso aí não é as pessoas que têm que aprender a lidar contigo, é capeta que tem que sair. Que isso? A gente é transformado pelo Espírito. A gente não pode ser essas pessoas que são chata, ranzinza, rabugenta. Nós precisamos ser pessoas, eu não estou falando de ser uma pessoa boba, sabe? Aquela pessoa que é bobo, tudo é piada. Não, não é isso. Mas ser pessoas que quando a gente está num lugar, as pessoas gostam de estar com a gente. Olha que legal. Ser pessoas que enquanto a gente está conversando, a gente tem uma conversa agradável. Nós somos pessoas que as pessoas gostam de se aconselhar, que as pessoas gostam de ficar perto. Aquela pessoa que se chateia por qualquer coisa, sabe? Eu até estava falando ontem estava aqui no Café de Mulheres, e aí o Heverson falou alguma coisa para mim lá dentro, ele disse, ó, Mato, não me leva a mão, não me leva mal por aquilo que eu vou te falar. Então assim, cara, para me magoar é difícil. Olha, o meu nível para deixar magoado é bem alto, assim, porque é muito difícil. Crente não pode ser uma pessoa difícil de se lidar. Crente não pode ser aquela pessoa que falou, mas falou de mim, já ficou magoado. Por quê? Por que não pode? Porque o verdadeiro discípulo de Jesus é alegre. Porque a alegria que está nele não depende da circunstância. Não é frágil, não é humana. Por quê? Porque foi transformado por Jesus. E isso reflete naquilo quem ele é, naquilo que ele faz, na forma de ele lidar com as pessoas. Alegria. A alegria que existe em nós, pessoas que conhecem a Cristo, é inexprimível e gloriosa, porque é fundamentada no nosso Salvador. Não é uma alegria fundamentada naquilo que a internet te faz querer ter. Não é fundamentado em desejos internos, não é fundamentado em apenas motivações de um projeto que você queria tanto que acontecesse e aí não deu certo, não aconteceu. Não, é fundamentado em Cristo, na obra que Ele fez. E o que a gente pode se alegrar é que a obra de Cristo ela é uma obra perfeita.
A gente pode se alegrar nisso, porque a obra de Cristo que foi realizada em nós, ela é duradoura e ela é para sempre. A partir do momento que você encontra Cristo, a partir do momento que você é salvo por Ele, você é transformado de glória em glória, caminhando a cada dia. E essa alegria entra em nosso coração, e essa alegria ela não consegue ficar apenas dentro de nós, porque ela é uma alegria inexprimível e gloriosa. E para a gente refletir e praticar, 3 pontos, que é o quanto a sua alegria demonstra a sua salvação. O quanto a sua alegria demonstra o quão salvo você foi em Jesus. O quanto as suas atitudes como pessoa feliz, a pessoa que está alegre com as situações, mesmo no meio das circunstâncias difíceis, o quanto essa alegria demonstra aquilo que um dia você foi encontrado por Cristo. Segundo ponto, aprenda a desfrutar mais da alegria que Jesus nos deu. Aprenda a desfrutar dessa alegria. Aprenda a ser uma pessoa que não apenas está salva, ou sabe que Jesus mudou a sua vida, mas desfrute dessa alegria. Assim como Davi falou assim, ó, Deus, coloque em mim de volta a alegria da tua salvação. Eu não estou feliz em apenas ser salvo, não, eu quero ter a alegria que o Senhor tem para mim. Eu quero sentir aquilo que o Senhor tem para mim. E por último, transborde da alegria do Senhor na vida de outras pessoas. Que a alegria de Jesus não seja uma alegria que acabe em você, até porque se isso acontece, não faz muito sentido. A alegria que eu e você vivemos precisa ser uma alegria que transborda, vai além dos nossos sentimentos, vai além das nossas capacidades, vai além das circunstâncias, vai além dos problemas, vai além das motivações internas, vai além das coisas externas que eu busco, mas está fundamentada em Cristo. E eu quero nesse momento te convidar a ficar de pé. A gente normalmente termina o culto um pouco mais introspectivo, um pouco mais reflexivo acerca de tudo aquilo que a gente fala. Mas nesse momento eu queria te convidar a gente terminar de uma maneira alegre, de uma maneira feliz. Não que quando a gente tem esse momento de reflexão eles não sejam importantes, eles não sejam alegres. Porque quando nós estamos reconhecendo quem nós somos e sendo transformados pela palavra. Mas eu quero te convidar a você expressar isso. Eu quero te convidar a que você possa desfrutar mais da alegria do Senhor Jesus. Então, feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus. Que a Tua palavra, Pai, possa transformar quem nós somos. Que a Tua palavra possa mudar o nosso coração. Que a Tua palavra possa nos trazer, Deus, essa alegria inexprimível e gloriosa. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado pela salvação que um dia o Senhor entregou para nós, Deus. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E nós queremos refletir isso, Deus. No nome de Jesus. Amém. Você pode dar um forte aplauso a Jesus. E nós vamos cantar uma música que a maioria de vocês conhecem, né? Uma música um pouco antiga já. Mas nesse momento eu queria te convidar a você celebrar isso, abraçando a pessoa que está do seu lado, desejando um bom domingo para ela, que você possa aproveitar isso, sabendo que o Senhor é aquele que proveu a alegria que existe em nós. Amém? Deus te abençoe.